Você sabe quem foi Marie Curie? Marie Skłodowska-Curie nasceu na Varsóvia, na Polônia, no dia 7 de novembro de 1867, com o nome de nascença Maria Salomé Skłodowska. Durante essa época, a Varsóvia estava em domínio do czarismo russo, o qual não permitia que mulheres fossem estudar em universidades. Então, Marie começou a manter seus estudos em uma Fly University. Tais universidades mantinham esse nome porque elas deveriam se mudar constantemente para fugir do estado. Marie fez um acordo com sua irmã mais velha, Broslava, de que iria ajudar sua irmã a pagar sua universidade de medicina em Paris e mais tarde ela iria ajudar a Marie a pagar seus estudos. E assim foi feito. Marie começou a trabalhar como governanta para pagar os estudos de sua irmã. Em 1891, Marie ingressou na Universidade de Sorbonne, em Paris, para cursar física e em 1894 já havia diploma de física e matemática. A vida universitária na França não foi nada fácil. Marie relatou que virava noites para estudar e se alimentava somente de pão, por conta da dificuldade financeira. Durante esse período, Marie conheceu Pierre Curie, que ensinava física e química industrial em Sorbonne. Como a universidade não cumpria com as demandas de Marie, ela começou a utilizar o laboratório de Pierre Curie para realizar suas pesquisas. E foi aí que a mágica aconteceu. Marie e Pierre Curie descobriram a radioatividade. Sobre a caminhada da radiação até Marie, começaremos com Röntgen. Em novembro de 1895, Wilhelm Röntgen, após cobrir uma ampola de Crookes com papelão, percebeu que placas de platino-cianeto de bário, que é um material fluorescente, independente do lado exposto, ficavam pintadas devido a raios misteriosos que partiam da ampola. Como não se sabia do que se tratava, Röntgen decidiu chamar os raios de raio-x, como fazemos com as incógnitas matemáticas. Posteriormente, ele colocou uma placa de chumbo em posição com as ampolas e se maravilhou ao ver sua própria mão na placa de platino-cianeto de bário. Röntgen percebeu que os raios-x atravessavam a matéria mole do nosso corpo. Adiante, os raios-x obtiveram fama em todo o mundo, e diversos pesquisadores fizeram mais estudos na área e áreas semelhantes. Um deles foi Henri Becquerel. Becquerel trabalhava com sais de urânio. Ele expunha tais sais envolvidos por chapas fotográficas ao sol. Porém, o que Becquerel não contava, e ocorreu ao acaso, é que um mau tempo em Paris faria ele interromper seus experimentos e guardar os sais, envolvidos pelas placas, em uma gaveta. Ao retornar ao seu laboratório, Becquerel percebeu que as placas estavam manchadas. Logo, ele chegou à conclusão de que os sais de urânio que haviam, naturalmente, manchado a placa. Becquerel não explicou o motivo de escorrer. Tal evento viria a ser conhecido como radiação gama posteriormente. Mas ele sabia que o que ele havia notado eram raios diferentes dos raios-x, pois os raios vindos do urânio eram espontâneos e os raios-x só ocorriam com descargas elétricas. Nesse momento entra o trabalho de Marie e Pierre. O casal Curie começou apenas com Marie estudando radiação. Após Pierre se maravilhar com a área, decidiu auxiliá-la. Em 1898, Marie publicou que o tório emitia raios semelhantes aos do urânio. O estudo foi feito através de uma câmara de ionização, que é uma câmara que detecta íons, e como estamos tratando de radiação ionizável, alfa, beta e gama, a câmara possui grande valia. Nesse contexto, Marie denomina esse fenômeno como radioatividade, a capacidade de emitir raios como os que o Becquerel detectou no urânio. Ela também notou que a radiação emitida depende somente da quantidade de átomos de uma amostra radioativa. Posteriormente, os Curies perceberam que minerais de urânio, como a pechblenda, eram mais radioativos que o próprio urânio puro. Assim, levantou-se a hipótese de haver outros materiais radioativos nesses compostos. Marie suspeitava de um metal ainda não identificado e quimicamente semelhante ao bário. Assim, em 1898 também, Marie descobriu dois novos átomos do refino da pechblenda, o polônio, que era 400 vezes mais radioativo que o urânio, e um outro metal quimicamente semelhante ao bário, o rádio. Marie isolou 1/10 de grama de sal de rádio a partir da pechblenda, fato único com o equipamento que possuía para a época. O rádio recebeu esse nome por ser o material mais radioativo da época, cerca de 900 vezes mais que o urânio. Desta forma, Marie descobriu dois novos átomos que ajudam a entender como a realidade é formada e se comporta. Assim, tanto Marie como Pierre e também Becquerel foram laureados em 1903 com o Prêmio Nobel pelo estudo da radiação natural. Além disso, na Primeira Guerra Mundial, Marie criou a máquina portátil de raio-x, treinou mais de 150 mulheres para usar os equipamentos em soldados feridos e ainda dirigiu a primeira ambulância com uma máquina de raio-x portáteis em socorros, fato excepcional do ponto de vista tecnológico e cultural para a época para uma mulher. Bom, mas o que é radioatividade? Radioatividade é a propriedade que alguns átomos, como o urânio e rádio, possuem de emitirem espontaneamente energia na forma de partículas e onda, tornando-se elementos químicos mais estáveis e mais leves. Essa é a definição mais simples para começarmos a entender esse conceito.
Um elemento químico radioativo é aquele que é capaz de emitir radiações fortes a ponto de, por exemplo, produzir a fluorescência. O fenômeno de emissão ocorre quando o átomo se encontra com excesso de partículas e ou com cargas, precisando assim liberar energia de forma de radiação para se estabilizar. A radioatividade pode ser espontânea ou induzida. A primeira é um processo natural, e que ocorre em elementos e seus isótopos encontrados naturalmente. Já o segundo caso se trata de um processo artificial provocado por transformações nucleares, geralmente em reatores. Nela pode-se encontrar alguns tipos de partículas: a alfa, beta e ondas eletromagnéticas, raios gamas também. Vou explicar agora o que são essas partículas. Raios alfas são partículas positivas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons e com baixo poder de penetração. Raios betas são partículas negativas que não contêm massa constituída por um elétron, massa desprezível, e seu poder de penetração é superior ao dos raios alfa, porém inferior ao dos raios gama. Raios gama são ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. Agora que estamos mais familiarizados com a radioatividade, vou mostrar a importância e os perigos delas na nossa vida. No tratamento do câncer, é extremamente importante o uso da radioatividade, onde através dela deu esperança a várias pessoas, como por exemplo o Césio-137, no tratamento de tumores cancerosos. Outro exemplo muito importante é a tão famosa e usada máquina de raio-x. Essa radioatividade é inofensiva para a vida humana, em pequenas doses. Porém, como eu mencionei agora há pouco, existem os perigos, e aí está um deles. Se essa dose de radiação for excessiva, pode provocar lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea, ocasionando por vezes a morte. Então, é extremamente importante saber usar essa radioatividade a nosso favor, dosando sempre uma quantidade certa e nunca excessiva para não comprometer a saúde. E o que essa grande personalidade deixou para nós? Em uma época em que a ciência era dominada pelos homens, Marie Curie deixa um legado no meio científico e na própria história, ao ser a primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar 2 vezes, sendo um de química e um de física. Sua maior contribuição para a ciência foi a descoberta da radioatividade e de novos elementos químicos, o polônio, que recebeu esse nome em homenagem à sua terra natal, e o rádio. Além disso, fundou o Instituto do Rádio em Paris, onde se formaram cientistas de grande importância reconhecida. Além disso, durante a Primeira Guerra Mundial, Marie foi a campo levando aparelhos portáteis de raio-x para ajudar nos cuidados de soldados feridos. Outro legado de Marie foi a sua filha, Irene Juliette Curie, que, inspirada por sua mãe, trabalhou nos campos da estrutura do átomo e física nuclear, demonstrando a estrutura do nêutron e descobrindo a radioatividade artificial. O feito rendeu a Irene o Prêmio Nobel de Química em 1935, um ano após a morte de sua mãe. Quanto ao legado, Marie Curie morreu aos 67 anos, de leucemia, ocasionada justamente pelos intensos estudos com a radioatividade. Dizemos, dessa forma, que Curie não só viveu pela ciência, mas morreu por ela. Falando sobre 2020, o Nobel deste ano foi o segundo da história a mais premiar mulheres. Sem dúvida alguma, a presença de mulheres cientistas é um legado de Marie Curie. As vencedoras foram Andrea Ghez, que dividiu o Nobel de Física com outros 2 homens, e em Química levaram Emmanuelle Charpentier, do Instituto Max Planck, da Alemanha, e Jennifer Doudna, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nossa total admiração por elas e apoio para que cada vez mais hajam mulheres na ciência.